O francês veio de repente porque naquela altura era o início praticamente. Era o início estava a se introduzir francês nas escolas. Então, quando estava a se introduzir francês nas escolas, nós tivemos francês como algo de novidade para nós. Então, você sabe, quando a gente recebe uma novidade, há aquela curiosidade, tipo, "E como é que é essa língua? Exato. O que é que há de novidade nisso?" Então, bom, eu fui me entregando àquela coisa de como tabela, não na totalidade, diferente de muitos. Então, eu fui me entregando na tabela, porque às vezes o professor não vinha, às vezes o professor vinha e ele só escrevia no quadro vous allez, vous allez. Então, Exato. ele saía. Acho que ele também não era um professor de francês, Exato. pelo que eu me lembro, né? Exato. Então, Bonjour! Comment allez-vous? Voilà, naquela senda do qual as pessoas sabem sobre a língua francesa. Pois bem, hoje trazemos Flávio Marrachela. Ele que é estudante universitário em economia agrária, ele que está neste exato momento a cursar a economia agrária numa das universidades deste belo país, isso na província de Inhambane, concretamente no distrito de Vilanculo. Mas antes desta aventura pela economia agrária, este jovem moçambicano, oriundo da província de Inhambane, distrito de Morumbene, já teve uma certa paixão, o paixonite pela língua francesa. E na primeira pessoa ele nos vai contar aqui como é que esta paixonite morreu, o que teria acontecido para, de certa forma, desfazer-se desta língua, o que é que está por detrás disto. E vai nos contar um pouco da sua história, como é que as coisas vão andando neste curso. E, igualmente, salientar que, para além de economia agrária, ele também é um jovem músico ou cantor moçambicano e que é fazedor da música rap moçambicano. Pois bem, antes mesmo de introduzirmos aqui o nosso convidado, gostaria de pedir aos internautas, a todos aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho, que possam se subscrever ao nosso canal, cliquem aí nesse like e nós agradecemos para que possamos continuar a produzir conteúdos do gênero e aquelas aulas de língua francesa que nós temos, digamos, publicado aqui no nosso canal, nas nossas plataformas do Facebook, do Instagram. Estamos dentro do assunto para que todos vocês possam estar a par daquilo que nós temos produzido e publicado em nossas plataformas. Então, são criadas as condições para podermos receber Flávio Marrachela, economista em curso e rap. Muito bem, Flávio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui na Français avec Alain, por aceitar esta entrevista conosco, mas de uma forma resumida, vamos pedir que se apresente aqui, pode escolher uma das nossas 9 câmeras para poder se apresentar. Quem é Flávio Marrachela? como é pessoal, e desde já quero vos parabenizar por estarem aqui a curtir esse programa e sejam todos bem-vindos ao Francês avec Alain. Meu nome é Flávio e sou um rapper, sou estudante de economia agrária, é meu curso, e sou um rapper, faço trapper. Eu acho que nada mais que isso. Estou aqui no programa Francês avec Alain e para um dia de conversa, sem ter que falar muitas coisas. Vamos a isso. Flávio, disse-nos muito bem que é estudante de economia agrária e, de igual modo, é um rapper. Mané. Sim. Como é ser rapper em Morumbene? Bom, ser rapper em Morumbene é um pouco complicado. Por quê? Porque já não fazemos rap para ser popular, ter algum retorno, vamos, cash. Exato. Não. Agora fazemos rap, aquela coisa de queremos já ter prestígio. Exato. Alguém, um miúdo, me ver na rua, eu a passar, dizer, aquele rapper, eu conheço, faz música. Yeah. Sim. Acho que cá em Morumbene é o que nos sobrou em termos de fazer rapper. Fazer rap. Então, não há assim um ganho monetário como tal. Não há um rendimento financeiro com a música, rapper em particular. Não, já não consigo ver isso.
Porque Exato, muitos que faziam rap, música aqui no distrito, exato, já não fazem, já não estão. E poucos que ficaram a fazer música, a fazer rap, exato. são os que também não fazem música para ganhar, como é que é? Ter dinheiro, Uhum, uhum. fazem mesmo para ter prestígio. Muito bem, muito bem. Ok, dá para perceber que realmente a situação não está fácil para um fazedor de rapper em Morumbene. Estamos, digamos, preocupados com o prestígio, fama e, quiçá, a ostentação. São minhas palavras, mas quero acreditar que sejam esses dizeres que queria transmitir aqui. Sim, praticamente, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas, mesmo assim, vejo que não desiste. Bom, Continua a fazer rap, mesmo sabendo que, em termos monetários, não há um ganho significativo. primeiro, O que é que lhe, digamos, lhe motiva a fazer este ritmo? primeiro, eu faço música porque eu gosto de fazer música. Exato. É uma cena, é algo que eu gosto de fazer. Faço música porque eu gosto de fazer, então, se eu gosto de fazer música, não estou mais muito preocupado em fazer com que as pessoas me deem certo valor monetário, não. Eu faço música porque eu gosto de fazer música e faço música para as pessoas que estão no meu meio. Exato. As pessoas que acompanham Flávio são as pessoas que eu faço músicas para elas. Então, mais que isso, eu acho que não estamos naquela altura de malta de Cune, de Exato. malta Line, Muito não bem. estamos numa time de malta stupid. Não estamos mais naquele time. Aqueles que fizeram rap na época deles, agora nós estamos numa outra E época. esses nomes são alguns nomes sonantes dos fazedores de rap em Morumbene. Praticamente. Se esquecer PSF também, são os gajos que também fazem um bom trabalho praticamente a nível do distrito. Exato. Mas já não é aquilo de querer fazer música, fazer rap porque quero ganhar alguma coisa. Exato. Acho que estamos a empurrar a carroça para frente. Para frente. Muito bem. São palavras aqui do Flávio Mahachela, ele que, para além de economista de formação, né? Economista agrário, ainda em formação, ele também faz rap, é um rapper. Mahachela, como é que é conciliar o rap ou a música e a escola? Sendo que ainda está em formação, como é que é isto? Não lhe tem se tornado difícil fazer essa conciliação das duas atividades que quero acreditar que sejam completamente divergentes? A música não passa de um hobby. Exato. Quando alguém tem um hobby, acho que agarra-se aquele hobby e faz. No final das contas, os resultados é que vão ditar. Eu não estou a fazer as duas coisas, porque tem que fazer, não. Eu faço porque são coisas que eu me agarrei. Exato. Eu vou à escola, faço música e não vejo outra coisa que eu acho que posso vir a fazer para além dessas duas coisas. Para além dessas duas coisas. Talvez futuramente, por aí. Exato. Então, dá a entender aqui que não vai abandonar o rap. Como Acho se tem que não. dito na gíria, rap forever. Rapper forever. Forever, é mesmo para sempre. É um casamento eterno, né? Muito bem, Flávio. Flávio, Sim. como é que era Flávio em tempos lá de escola secundária, primária? Qual era o comportamento de Flávio? Como é que Flávio se caracteriza ou se caracterizava na altura? Em tempos de escola, falo de tempo da secundária, da primária. Bom, eu me caracterizava como alguém que ambicionava coisas muito além daquilo que pode se imaginar. Muito. Sim, porque acho que quando se é jovem, é adolescente praticamente, Exato. a gente está aberto a muitas possibilidades. Estamos abertos a muitas possibilidades e não conseguimos praticamente agarrar-nos àquilo que pode vir a ser o nosso forte. Por quê? Porque talvez por falta de orientação, falta de os mais velhos, falta de amigos certos praticamente. Exato. Porque tem muito a ver com isso. O ciclo onde a gente cresce, molda, diz alguma coisa. Exato.
Então, isso aí parece que diferenciou-me muito de como eu era Em tempos de em escola. termos de escola, na Uhum, secundária uhum. e agora. Exato, exato. Pois bem, Flávio, Sim. eu não sei se este é o nome que os rappers usam para se dirigir a si, se é mesmo Flávio, ou tem um nome específico que nós podemos aqui usar para nos dirigir a si como um rapper. O meu nome como rapper é Fly Imperial no Facebook, no Twitter, no Instagram, mais o quê? Acho que no Facebook também. Exato. Então, esse é o nome que as pessoas usam para chamar-me como rapper, não Fly, Flávio. Fly. Flávio é mais para meus professores na escola. Exato. É minha mãe. Exato. Então, Fly Imperial É é o o nome nome como rapper. no mundo artístico como um rapper. Muito bem. Fly Imperial. Yeah. Há quanto tempo fazendo rap? Há quanto tempo no mundo da música? Bom, eu faço rap e música já há algum tempo. Muito bem. Nos tempos mesmo da secundária. Se Exato. eu falei dos meus tempos de adolescência, é Exato. mais praticamente essa moldura que eu acabei tendo e foi mesmo tendo como é que é? Indo na linha de música rap. Sim, sim. Eu faço sim. música desde secundária. Eu andei com alguns ali também faziam música comigo, que Exato. hoje já não fazem mais música comigo. Charau Sombra, Charau Blaga, Charau Kizo e Nova Maniga. Yeah. Então, esses niggas são gajos que tive a oportunidade de partilhar com eles o estúdio, Exato. partilhar com eles, como é que é? O palcos, Exato. partilhar com eles o backstage. Exato. Essa área de música, conversar maninho sobre novas estratégias, Exato. qual é o caminho a seguir, qual é a tendência agora, Exato. que instrumentais estão sendo usados hoje em dia. Exato. Qual é o tipo de marketing que nós podemos fazer para recuperar o rap aqui mesmo no nível, Ao nível do ao distrito. nível do distrito de Morumbi. Muito bem. Então, essas cenas, essas conversas eu continuo mantendo Exato. com eles, porque acho que são as pessoas que estão mais, tipo, dentro, estão comigo ainda fazendo música, diferente de outros que Exato. praticamente já estão apagados, outros estão no céu. Exato. Mas, Então, assim, num cômputo geral, sabe-nos dizer aqui, já tem quantas músicas lançadas no mercado, das que as pessoas estão a escutar, já estão a consumir? Prefazem quantas músicas? bom, até então eu tenho um número muito reduzido em termos de faixas a nível de mercado. Por quê? Exato. Porque eu acho que não sou um rapper de fazer música, ou eu não sou um músico de fazer música Exato. que as pessoas esperavam que eu fosse. Por quê? Exato. Porque, como eu já havia dito, ou como eu estava a dizer, conciliar estúdios e fazer música são coisas muito difíceis. Difíceis, E exato. a gente insiste, mas os resultados são aqueles que a gente vê depois. Exato. Porque Exato. o impacto disso tudo a gente vê depois. Exato. Mas até então eu acho que eu tenho um número muito reduzido de músicas. E as pessoas que me acompanham sabem muito bem disso. Mas acho que estão disponíveis, são por aí 50 faixas. 50 faixas. Já é um número considerável, É um diga-se número passagem. considerável, sim. É um número considerável. E dessas 50 faixas, consegue citar aqui 2, se não 3 músicas ou até 3 títulos sonantes das suas faixas, as que mais são consumidas ou mais foram consumidas ao longo deste tempo todo que vai fazendo rap? Não tenho aqui como é que é, um bom feedback. Porque eu acho que por eu andar muito desconectado, Exato. as pessoas ficaram muito apagadas de mim. Exato. Mas pelo que músicas que eu faço praticamente são miúdos, no meu bairro que Exato. estudam. Poucos usam Exato. plataformas. Hoje em dia que nós temos essas plataformas de músicas digitais, né? Exato. E as pessoas conseguem ouvir. Mas as músicas putos que eu uso, obviamente minhas músicas são putos do meu bairro, então eles têm a tendência de ouvir muito mais da 99 Barafunda, Exato. têm a tendência de ouvir um pouco mais We Are Talk About, Exato. tem a tendência mais de ouvir depois da 99, tem a Exato. tendência de ouvir mais, como é que é?
aquilo ali, listen, Ok, tem a tendência de ouvir mais. Agora estão a ver esse último beat que fizemos agora, fez com Pacas, Choboliro, exato. Choboicis, Rap Hood Freestyle. Acho Ok, que é uma das faixas que está sendo consumida agora. Agora, tipo, no meu bairro, acho que é uma das faixas que está sendo mais mais, consumida. mais consumida agora. É uma faixa recente, disponibilizamos ano passado. Praticamente ano passado eu disponibilizei 3 faixas. Muito bem. Então, essas faixas estão disponíveis. E uma das faixas que teve mais boost, acho que é esse Rap Hood Freestyle, está Ok, sendo ouvido com muitas pessoas. Até praticamente está disponível também no meu canal do YouTube. Acho que essa faixa é a faixa certo. que eu não vou dizer, não tenho um top 3 porque Exato. as pessoas que ouvem música, minhas mesmas são pessoas do meu bairro. Ok, Então, as pessoas do meu bairro estão a ouvir mais essa faixa exato. nesses últimos dias. Então, Não tem uma faixa assim. E na internet também, no Facebook, no YouTube. Acho que exato. essa é a faixa que também está sendo ouvida, porque pelo Exato. número das pessoas que estão a dar feedback, que estou a receber, né? Exato. Feedback, essa é. Está sendo mais consumida. Então, Exato. num cômputo geral, diríamos que a música que traz ou trouxe mais repercussão Nesses últimos nesses dias. últimos tempos ou dias Sim. é este do último lançamento. Esse do último lançamento. Ah, Porque muito bem. eu fiquei muito tempo, um pouco fora da Exato, música. exato, Fora exato. da música. Mas eu quero acreditar que, como fazedor de arte, exista uma das músicas, ou se não uma, em especial, que mais lhe toca e que, de certa forma, diz que sim, esta, onde eu for atuar, não pode faltar. Não sei se o mesmo acontece consigo, como fazedor de música, se tem uma música especial que diz que eu, em qualquer evento onde for solicitado, esta música em particular não pode faltar. Bom, já tenho, depois da 99 para fora. Muito Essa bem. música é uma das músicas que praticamente criei um padrão para mim mesmo. Muito bem. E deixa eu ver, quando tu crias um padrão de algo que tu te identificas muito. Exato, É aquilo que eu fiz naquela música, tipo, depois da 99 para fora. exato. Depois de Malta Sombra, Malta Kizo, niggas bazarem a cena dele. Eu ficar tipo, ei, mano, eu não fiz música, eu faço música por causa deles. Exato, exato. Ok, tá bom, eles estiveram comigo, fizemos música juntos, mas eu não vou parar de fazer música só porque Kizo tá no meio dele, Sombra tá no meio dele. Eu Exato, tenho que fazer música. exato, Então, acho que aquela música me identifica mais, tipo, eu, exato. naquela música. Exato. Depois da 99. 99. Depois da 99. Depois da 99 é o título da música. Muito bem, estivemos aqui a colher um pouco do historial artístico de Flávio Machela, ou se preferirem, Fly Imperial. Esse que é o seu nome artístico como rapper moçambicano, oriundo da província de Inhambane, concretamente no distrito de Morumbene. Muito bem, vamos deixar a música, vamos deixar a arte de lado, vamos voltar um pouco para a parte acadêmica, a parte estudantil, a escola, se assim preferirem. Eu sei muito bem que Flávio Machela, é assim como vou passar a lhe tratar daqui em diante, sendo que ele prefere diferenciar esses dois nomes, Flávio, Fly, porque um é da parte artística e o outro é mesmo seu nome de identidade, dos documentos, e que usa para assuntos acadêmicos. Flávio, eu sei que em tempos de escola teve a oportunidade de entrar em contato, ou teve o privilégio de entrar em contato com a língua francesa em tempos de escola. E eu gostaria de saber como é que foi este contato, como é que foi essa experiência de ter a língua francesa como disciplina em tempos de escola. Bom, francês veio de repente. Exato. Veio de repente. O francês veio de repente porque naquela altura era o início praticamente. Era o início estava a se introduzir francês nas escolas. Então, quando estava a se introduzir francês nas escolas, nós tivemos francês como algo de novidade para nós. Então, você sabe, quando a gente recebe uma novidade,
há aquela curiosidade, tipo, e como é que é essa língua? Exato. O que há de novidade nisso? Então, bom, eu fui me entregando aquela coisa de como tabela, não na totalidade, diferente de muitos. Então, eu fui me entregando na tabela. E foi em que classe isso? Por aí, oitava, 2012. Oitava, nona e décima. E 10ª classe. Epa, estamos a falar de 3 anos. 3 anos. E a experiência foi boa ou nem por isso? Bom, como eu estava a dizer, eu tive francês em forma de tabela. Exato. O que é que seria ter francês em forma de tabelas? Que é para melhor especificarmos aqui aos nossos internautas. Bom, eu tive francês em forma de tabela, como é que eu vou dizer? Porque às vezes o professor não vinha, às vezes o professor vinha e ele só escrevia no quadro vous allez, vous allez. Então, Exato. ele saía. Acho que ele também não era um professor de francês. Exato. Pelo que eu me lembro, né? Exato. Então, foi aquela coisa de tabela. Por isso que eu estou a dizer tabela, porque se tivéssemos um professor de francês naquela época, Exato. acho que talvez eu poderia ter me entregue um pouco mais. Exato, Sim. exato. Vejo aqui que realmente a língua francesa passou-lhe assim de raspão, de tal modo que possivelmente não tenha criado aqui um anseio, uma vontade de ir a fundo naquilo que é a língua francesa. Sim. E pelo historial que nos tem contado aqui, dá para perceber que a última vez que entrou em contato direto com a língua foi na 10ª classe. Exatamente. E de lá... E o último até. E o último até então. Sim. Então, significa que foram 3 anos em que, nas suas palavras, permitam-me parafrasear aqui as suas palavras, apanhou de tabela a língua francesa. E a minha pergunta seria, não gostaria, não tem um anseio, não pretenderia, digamos, voltar a entrar em contato com esta língua, quiçá até para conciliar com aquilo que é a sua formação, porque eu quero acreditar que quando entrar no mundo profissional, na área do trabalho, precisará possivelmente desta língua para poder se comunicar. Então, a minha questão seria, não pretende, não almeja, ou não gostaria de um dia voltar a aprender esta língua para usar no seu dia a dia, como até trabalho? Sim. Quem sabe? Bom, francês é uma língua interessante. Muito bem. Francês é uma língua interessante. Por acaso, em casa a gente às vezes um pouco falamos francês, mas não muita coisa. Praticamente é tabela. Exato. E, por acaso, o meu pai é professor de francês, mas não que ele em casa ensine francês ou fale francês. Exato. Mas acho interessante o francês, mas Exato. eu não me sinto aberto, Exato. para ser sincero. Exato. Eu não me sinto muito aberto, talvez porque, já ver, quando algo é muito novidade para ti, Exato. e você te aparece e você se distancia logo. Exato. Então, eu acho que devias fazer um bom trabalho para me influenciar a ter francês. Exato, Sim. exato. Não, dá. É legítimo da sua parte. Realmente, há certas coisas que nós precisamos estar no meio, né? No meio, de modo a que, estando naquele meio, possa criar-nos aqui uma vontade, né? Para podermos seguir com aquilo que tem acontecido naquele meio. E quero acreditar que aqui, no vosso meio, dificilmente tem ouvido a língua francesa, até porque a língua francesa é uma língua estrangeira, e o grosso das vezes que nós temos ouvido a língua francesa tem sido mesmo na escola. E se os nossos professores não despertam esse interesse, com muita dificuldade os alunos abraçam esta língua exatamente por conta daquele descrédito que o professor, de certa forma, pode até causar na sala. É legítimo, entendo. Quizá um dia desse eu e a minha equipe podemos até tentar convencê-lo a engrenar. E um dia desse ainda pode ser um dos nossos professores aqui na Frontier Vequelano. Nunca se sabe. Então, o destino ou o futuro pertence mesmo a Deus. Então, Flávio, estamos quase mesmo no finzinho da nossa conversa. Eu não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa que possivelmente teríamos deixado escapar durante esta conversa ou deste debate que nós estamos aqui a ter. Acho que não tem muita coisa aqui
a acrescentar. Exato. Mas, bom, eu queria agradecer a todos que acompanharam a conversa, um bom bate-papo e é sempre interessante. Exato. Bom, eu queria também acrescentar o seguinte, que o nível de tem que se criar, porque não é só a influência que gera, Exato. que faz com que as pessoas mudem, Exato. ou mudem, ou façam alguma coisa. Tem que haver vontade. Exato. Exato. Tem que haver vontade. Se eu tivesse uma vontade, talvez, quem sabe, poderia me interessar mais em Exato. estudar francês. Exato. Mas tem aquela vontade, talvez, que não está em contigo, como é que é, dentro de mim, Exato. para fazer com que eu aprenda, né? Aprenda a língua. A língua, sim. Exato. Mas eu acho que eu quero acreditar que não é por minha influência que as pessoas também vão deixar de aprender francês. Eu queria convidar a todos que pudessem aderir e estudarem francês. Exato. Acho que é mais ou menos isso, né? Porque eu esqueci, vocês vão saber. Vamos saber. Com tempo. Ok. Muito bem, muito bem. Flávio Marchela e igualmente Fly Imperial no mundo artístico. Estamos extremamente gratos pela sua presença aqui. Quero acreditar que foi uma conversa, digamos, agradável. Podemos aqui colher um pouco daquilo que é o historial, seja no mundo artístico, assim como no mundo acadêmico. E ainda é um diamante por se lapidar. Quero acreditar que o talento é o que tem de sobra e ainda vem mais faixas, como se tem dito na gíria artística do mundo do rap, ainda tem mais barras, né? Ainda tem mais barras ainda por se lançar e nós estaremos aqui atentos e sempre que lançar alguma novidade estaremos atentos, é só mandar para nós o link, de modo a que possamos estar a par das novidades do Fly Imperial. Fly Imperial, Flávio Marchela. Antes mesmo que saiamos aqui em cena, pedíamos aqui que pudesse proferir aqui algumas palavras em língua francesa conosco. Primeiro, acho que recorda, se tem algumas palavras que se recorda, porque foram 3 anos. E quero acreditar que nesses 3 anos ficaram pelo menos algumas palavras. Então, das que recorda e depois vamos em uníssono, vamos juntos proferir algumas palavras em francês. Bom, as palavras que eu mais conheço em francês é de nada, que significa de rien. Exato. Au revoir, tchau. Desculpe, podia falar aqui para a nossa câmera número 9. Sim. Exato. De rien significa de nada. Exato. Au revoir, adeus, já estamos no fim mesmo da conversa. Exato. Como ça va? Como é que estás? Ça va bien, estou bem. E au revoir. Exato. Yeah. Muito bem. É mesmo nas palavras do Flávio Marchela que dizemos igualmente au revoir. Vamos nos apoiar aqui no Flávio Marchela. Au revoir. Flávio Marchela, é uníssono juntos. Vai repetir comigo. Merci. Merci. À tous. À tous. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt.